Olá, galera, sejam bem-vindos ao Blitz Cultural, mais uma vez, mais um programa falando de entretenimento, cultura, arte. Hoje estamos com um convidado muito bacana, você já conhece, ele é ator, diretor, autor, tem passagem pelo teatro, TV, publicidade, cinema. Vamos falar agora com Renato Scarpim. Renato, seja muito bem-vindo ao nosso Blitz Cultural. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você e com todos os teus seguidores. Bacana, obrigado, rapaz, por ter aceito o nosso convite aqui. E, Renato, fala um pouquinho para o pessoal como começou a vida do Renato, onde nasceu, tem irmãos, mora onde, como começou a tua primeira experiência, pensou, caramba, eu quero ir para o meio da arte. Como isso começou? Rapaz, a minha história ela é uma saga, né? Eu nasci em Curitiba, fiz muita coisa, comecei a trabalhar muito cedo, trabalhava com caminhão, era caminhoneiro. Olha só, o Elvis também trabalhava com caminhão, né? Não sei se você sabe. Tem aquele, esqueci o nome dele agora, já morreu, inclusive, mas era do Zorra Total. Ele também foi caminhoneiro muito tempo, na época da ditadura. Caramba. E aí eu acabei pagando minha faculdade de engenharia trabalhando com caminhão. Me formei em engenheiro civil, fui trabalhar na Alemanha como engenheiro. Caramba! Mas que loucura! Engenheiro para ator! Eu lá na Alemanha, eu trabalhava tanto que quando eu voltei, eu falei, nunca mais quero saber de uma obra. E aí eu resolvi me inscrever num curso de teatro, mas para saber qual era, porque no meio da faculdade eu fiz PUC, lá no Paraná, em Curitiba. E lá tem um grupo muito famoso chamado Tá Na Hora. E eu fui assistir um espetáculo deles uma vez e fiquei absolutamente encantado com aquilo. Falei, caramba, eu queria muito fazer isso. Mas não imaginava que eu poderia me tornar um profissional das artes cênicas. Então, quando eu voltei da Alemanha, fui fazer um curso de teatro, mas para saber qual era, né? Eu fui escoteiro a minha vida toda. E no escotismo... eu vi que tu foi escoteiro. Como é que foi isso? Isso aí era o sonho de toda criança, ser escoteiro, cara. Eu fui... Nossa, eu entrei com 7 anos, eu fui lobinho, depois fui escoteiro, depois fui sênior, depois fui pioneiro, cheguei a chefe. Aí eu não consegui mais participar do movimento escoteiro, que, na verdade, foi uma bênção na minha vida. E no escotismo, quando eu era escoteiro, a minha primeira especialidade foi artista. Olha que coincidência. E quando eu fiz esse primeiro curso de teatro, chamado Pé no Palco, com hoje minha madrinha, né? Quantos anos você tinha, mais ou menos? Eu já era formado, eu tinha 22. Ah, já estava... Eu comecei no teatro velho, para falar a verdade, né? 22 para 23. E nesse curso com a Fátima Ortiz, eu descobri que era aquilo que eu queria fazer para o resto da vida. Então, em praticamente 2 anos, eu continuei trabalhando como engenheiro, mas já consegui alguns trabalhos como ator. No primeiro ano, eu encerrei meu primeiro ano. Que raridade, né? Raridade. Você se formar e já conseguir um trabalho como ator. Não, no primeiro ano eu fiz 3 espetáculos ao mesmo tempo. Eu fazia um espetáculo às 7, um às 9 e um à meia-noite, em 3 teatros diferentes. Caramba! E já no ano seguinte comecei a trabalhar cada vez mais, comecei a fazer publicidade, me profissionalizei como ator. E dali em diante eu fui largando a engenharia, coisa de 2 anos e pouquinho, eu já não trabalhava mais como engenheiro e vivia de arte cênica. E vivo até hoje disso. Nossa, que bacana. Mas você não teve nenhuma dúvida na época para trocar? Era o certo pelo duvidoso, né? Não, era totalmente de cabeça. Imagina. Porque na faculdade eu quis desistir de engenharia e fazer artes cênicas. E meu pai falou, o quê? Nem a pau. Primeiro se forme e depois você faz o que você quiser na tua vida. o pai e mãe falam, não, você é doido, vai morrer de fome, vai virar viado, vai não sei o quê. Sempre aquelas críticas, né, que no Brasil tem. Caramba! Isso é engraçado, porque na minha família não tem ninguém que seja artista ou todos trabalham. Qualquer envolvimento. Todos trabalham, exatamente. É uma família muito humilde, de gente trabalhadora, desde da geração da minha avó, depois do meu pai, os meus primos. Todos são aqueles que têm um emprego desde muito cedo, trabalham muito a vida inteira, e ninguém com nenhum tipo de verve artística. E aí, quando eu resolvi fazer teatro,
Nesse curso eu descobri que aquilo era o que realmente encantava a minha alma, entende? Então, porque para você viver de arte, você precisa ter duas coisas: talento e vocação. Uhum. O talento, tem muita gente talentosa, mas que não tem vocação. E a vocação, ela é aquela que te faz insistir em todos os percalços, todas as pedras no Uhum. caminho. É uma profissão muito sofrida, né? Onde as pessoas acham que ator não trabalha, e no fim a gente trabalha 10 vezes mais. Não, e roda a noite trabalhando, né? Final de Não, semana. e tem que estudar muito, e você nunca está disponível para uma festa de família, para um casamento, para um batizado. Você está sempre ensaiando, está sempre trabalhando, está sempre estudando, e recebe muitos nãos, né? Sim. É Isso uma é carreira importante onde você falar. você... A gente sempre fala aqui para as pessoas que estão querendo começar a se aventurar pela área, ou já estão na área, mas estão sempre recebendo um não ou outro. E eu falo com muitos artistas, até também por experiência própria, você vai receber 5, 10, 20, 50 não, uma hora vem um sim. Se você realmente é isso que você quer, foque e vá em cima. E não importa, o não vai ser cada vez menos dolorido, né? Você se acostuma. Uhum. Você se acostuma com ele. Ô, Renato, você falou que já tinha pensado em trocar a faculdade de engenharia pela artes cênicas. Alguma coisa já te incentivava, já te motivava antes mesmo? Caramba, eu quero ser artista um dia. Já pensou alguma coisa assim, não? Alguém te incentivou, algum artista? Não, não. Eu hoje acredito que eu sou ator, porque quando era criança eu queria ser padre. Olha, E caramba. aí eu acho que essa ideia de subir num púlpito e falar para as Uhum, pessoas era o que me encantava. Dar uma mensagem, dar uma palavra para as uhum. pessoas. E descobri que para padre eu não tinha vocação, mas descobri um certo talento e uma vocação para ser ator. E como Aí eu ator, acho que as você pode coisas se ser tudo, né? encaixaram. Padre, caminhoneiro, Exatamente. engenheiro, você pode ver qualquer vida agora. E alguém já te chamou por o nome de algum personagem? Já. Quando, quando eu estourei no Brasil com o Joaquim, que era a minissérie lá da Globo, muita gente na rua me chamava. Ainda o meu nome não tinha sido fixado pelo público. Aham. E aí na rua, ô Joaquim, isso era muito direto. Ô, Renato, você tem uma carreira longa aí no teatro como um ator e também como autor, né? Como é criar os teus personagens? Como é viver os teus personagens? Você botar na tua cabeça, você criou, agora você está vivendo aquilo ali. Olha, cada personagem é uma vida diferente. Eu lembro da Fátima Ortiz, essa primeira diretora do meu primeiro curso de teatro, dizendo que Uhum. atores, eles são seres muito próximos dos anjos e de Deus, porque os atores criam, Deus cria. A única Uhum. diferença entre um ator e Deus é que Deus cria inclusive o corpo. A gente não tem capacidade de criar um corpo, então a gente empresta o nosso. Isso é verdade, Mas bonito. toda a vida de uma personagem você cria. E eu sou muito rigoroso assim, para todas as personagens que eu fiz. Eu estudo. Quando eu fiz o padre, por exemplo, eu fui numa igreja, fiquei uma tarde inteira conversando com o padre dos hábitos, das coisas, entendeu? Você fica pegando os trejeitos, né? Um olhar, uma mão, a forma de falar. Isso que é gostoso na criação, porque está na rua a criação do personagem. No Joaquim, por exemplo, de Um Só Coração, eu, para fazer o teste lá na Globo, quando eles me disseram que a personagem é um português, é um padeiro português, o teste ia ser dali uns 5 dias. Então eu fui na padaria do lado da minha casa, falei com o dono da padaria, expliquei para ele, falei, olha, eu vou fazer um teste na Globo, vou fazer um padeiro. E eu queria aprender a fazer pão. O cara falou, claro, vem aí às 4 da manhã, que é a hora que o padeiro Primeiro chega. teste. E eu fui por 3 dias, às 4 da manhã, e ficava lá até às 9 da manhã fazendo o pão com o padeiro, Uhum. para fazer o teste. Aí, quando eu fiz o teste, acabei passando, peguei a personagem, Uhum. e aí soube da gênese da personagem. Ele era um português de Trás dos Montes, e a história se passava em 1920 em diante. Então, eu fui na Casa de Portugal, ali na Liberdade, em São Paulo, Uhum. e passei uma semana estudando tudo que eu podia sobre a imigração portuguesa do início do século. Estudei costumes, comida, canções, vestimenta, estudei tudo.
Caramba. Quando eu fui fazer as minhas cenas, eu estava imbuído do universo dos Uhum. anos 1920 de um português de Trás-os-Montes que tinha acabado de chegar ao Brasil. Olha quanto é Entende? importante isso. As pessoas achando que atuar, só pega uma ceninha ali, decora e vai falar, e não é nada disso, não. Você tem que entrar a fundo, depende do É, personagem, você vai. Você deixa de ser o tem, Renato, passa a ser o personagem naquele momento. tem muito ator que faz isso, pega o texto, vai lá e faz. Né? Uhum. Isso depois, obviamente, no decorrer de uma novela, isso acaba acontecendo. Mas para criar a personagem, criar um tom de voz, um olhar, um gestual, algum, alguma característica mais marcante, mas isso é um processo meu, eu Uhum. gosto de estudar e criar alguma coisa embasada, até para poder me sentir tranquilo na hora de dar o texto, entendeu? Ô, Renato, fala do teu espetáculo Engolindo Sapos, ficou tanto tempo em cartaz e fez um sucesso, o pessoal comenta tanto sobre esse espetáculo, por quê? A história do Engolindo Sapo foi muito engraçada. Era uma época onde eu estava sem trabalho, como muitos atores, sem trabalho, Uhum. sem dinheiro, sem perspectiva. O stand-up estava começando a surgir de uma forma avassaladora. Eu viajava com um espetáculo, teatrão, pelo Brasil, e assim era muito difícil porque as pautas de teatro todas estavam indo para stand-up e o teatro estava Uhum. ficando sem lugar. Eu pensei, falei, quer saber de uma coisa? Se você não pode ir com eles, junte-se a eles. Mas eu não sei fazer stand-up. Eu sou um ator que faz comédia. Uhum. Então, escrevi um texto para mim mesmo, de uma certa forma, um formato de stand-up, mas não chegava a ser um stand-up. E com personagens. Então, eu intercalava cara limpa com Uhum. personagens. E estreiei, chamei uns amigos para. Porque quando eu mostrei o texto para alguns amigos jornalistas, eles diziam: cara, monta isso aí vai ser muito legal, é um sucesso, como vai ser bacana. Aí eu fiz 4 apresentações e chamei amigos atores e diretores para assistir e dar aquela opinião. E a Uhum. galera falou: cara, bota em cartaz, é muito legal, é muito legal. E eu acabei, falei: vou colocar em cartaz, vou ver qual é. E fiquei 10 anos em 10 cartaz, anos, rapaz. mais de 1.500 apresentações do Uhum. espetáculo. Viajei quase o Brasil todo e foi um sucesso enorme, porque era uma comédia muito leve, muito familiar, mas que divertia do começo ao fim. Então, as pessoas saíram muito felizes do teatro. E dos espetáculos que você fez, já que a gente está falando de teatro, qual te deixou saudade? Não sei se é esse, Engolindo Sapo, ou algum que você fala, caramba, eu gostaria de voltar com esse espetáculo, ou esse foi muito especial na minha vida. Rapaz, eu tenho tanto espetáculo bacana assim que eu não saberia dizer qual é o mais legal. Mas um dos que eu tenho muito carinho é um espetáculo chamado Caos Leminski. Uhum. Eu fiz uma montagem em Curitiba e depois produzi uma remontagem em São Paulo, fazendo o próprio Leminski, o Olha poeta. só. E esse espetáculo assim, me dava um baita orgulho, porque o espetáculo foi um fenômeno em São Paulo. As pessoas, a gente vendia livros do Leminski na saída e Uhum. vendia tudo, porque as pessoas saíam absolutamente encantadas. Gente que não gostava nem de ler começou a apreciar poesia Olha em só. função do espetáculo. Engraçado como Mas fiz a arte transforma, né? É lindo a muito, arte. muito. É, é, mas eu fiz espetáculos muito legais. Eu fiz o Rinoceronte, do Ionesco, que é um texto Uhum. que eu amo. Fiz Romeu e Julieta. Fiz Motel Paradiso. Nossa, eu fiz tanta coisa bacana que eu tenho medo de esquecer algum, entendeu? Que legal. E como é Para que ir você foi? coçar é só começar. Você fez também para encostar? Pô, Fiz, bacana. fiz. Outro espetáculo aí que está anos, né? Tem história aí. O Trair e Coçar entrou para o Guinness, né? Ele é o terceiro espetáculo mais longevo do mundo. Uhum. Muito bom, passou muitos nomes bons ali. É uma pena que no Brasil não se valorize essas coisas, porque Não. é um espetáculo na Broadway, um em Londres, e o terceiro é o Trair e Coçar. E na Broadway, em Londres, isso é motivo de orgulho. Sim. No Brasil, é motivo de, nossa, você já foi, para. Então.
É engraçado, Uma sempre que eu pena. estou falando com os artistas aqui, a gente sempre bate nessa tecla, o quanto às vezes a arte não é valorizada no Brasil e que é algo cultural e que precisa ser mudado, porque muitas pessoas não dão valor à arte, porque já vem deles, vou no teatro, não sei o quê, não dá a essência de você estar no teatro, sentindo a energia do artista, ou está valorizando, eu sempre falo aqui, valoriza o cinema nacional, vão aos teatros, compre livros de autores nacional, a música, tudo que a gente não deixa em nada faltando para os artistas aí fora. E é isso que você falou, quando alguma coisa estoura lá fora. Muitas vezes um artista brasileiro faz o primeiro sucesso lá fora para depois ser um pouco valorizado aqui. Não é tão reconhecido. É que aqui a gente, no Brasil, como a gente tem essa falha gritante na educação, né? Na educação, acaba que há pouco interesse em conhecimento e arte. E são duas coisas que elevam o ser humano. Você ter conhecimento, buscar conhecimento na sua vida, e a arte. A arte é aquela que te faz olhar com outros olhos para tudo aquilo que você vive, te faz repensar sobre a vida, te diverte, te entretém e traz beleza. Né? E o conhecimento é aquele que faz você não ser um completo ignorante, achando que a vida se resume àquilo que você faz no dia a dia. Isso é verdade. O Ser mundo sempre o mundo é guiado, muito né? maior. Ser sempre O guiado, não mundo ter uma opinião ou uma formação do que você quer fazer ou algo, uma opinião formada, está sempre sendo guiado por alguém. Se você não tem conhecimento, você deixa que as pessoas te levem. Agora me fala, como é que você foi parar na televisão? Você comentou um pouco, fez um teste, tudo mais, foi padeiro, tudo. Mas na TV, o que você foi fazer? Caramba, vou fazer TV, o que é que eu faço? Onde você foi fazer o teste? Como surgiu essa ideia, essa chance para você ir para lá? Eu estava com uma peça em Curitiba e eu fui convidado para fazer a oficina da Globo. Fiz alguns testes lá e rolou esse convite. E aí, naquele ano, não teve oficina da Globo. Eu acabei saindo da peça que eu ia fazer e a oficina acabou não acontecendo. E aí o produtor de elenco da Globo falou, caramba, velho, e agora? Eu falei, então, e agora? Como é que eu fico Porque nessa história? porque eu ia assinar contrato, praticamente assinado já com a companhia que eu ia fazer as peças. Aí um belo dia eu falei, quer saber? Eu tinha uma veraneio. Olha, Eu comecei a arrumar minhas coisas, colocar dentro da veraneio. Meu pai falou, vai para onde? Eu falei, eu vou para o Rio. Ele falou, volta quando? Eu falei, não sei, estou indo morar. caramba, assim, do nada. Assim, do nada. Eu saí meia-noite de Curitiba, cheguei no Rio umas 7 e pouco da manhã, 8 da manhã, parei em Copacabana, parei numa banca de jornal, comprei um jornal, pesquisando quarto para alugar. Você não tinha À contato com tarde eu já tinha ninguém alugado um lá? quarto. Ninguém, não conhecia ninguém no Rio de Janeiro. Que loucura. Aluguei um quarto e no dia seguinte fui levar currículo para os lugares, inclusive na Globo. Esse produtor de elenco me ajudou dando entrada no Projac para levar currículo para os produtores e tal. E por 2 anos eu fiz algumas participações em várias novelas lá na Globo. A primeira foi Torre de Babel, foi a primeira novela que eu fiz. E aí fiz várias participações, fiz Malhação, fiz Andando nas Nuvens, Mulheres, fiz várias coisas, até que chegou um momento que eu falei, eu queria um papel maior, um contrato assinado. Não estava rolando, levava currículo, aquelas coisas, né, de ir lá e se apresentar e se pôr à disposição. Sim. Quando eu fazia o Caos Leminski, em São Paulo, eu fui chamado para fazer o teste na Globo. E aí eu fui fazer esse primeiro teste, e é uma história engraçada, porque eu peguei o carro, fui para o Rio, e cheguei lá, fazer o teste, fiz o teste, e eu achei péssimo. Saí mal pra caramba. Eu falei, nossa, mas não é possível, cara. A Globo nunca me deu chance de fazer um teste para um personagem. Quando me dá chance, eu venho aqui e faço uma porcaria dessa. Eu voltei os 400 quilômetros para São Paulo me Se maldizendo, dizendo se eu vou lastimando. parar. Eu vou parar com essa profissão, eu não sirvo para isso mesmo, não adianta. Eu vou voltar a trabalhar como engenheiro, como caminhoneiro, como qualquer coisa, porque ator eu não sirvo. Nossa, eu deprimidíssimo. E aí passaram 2 semanas, me chamaram de novo para fazer o teste para a mesma minissérie, agora para fazer o Padeiro. E aí foi aquela história que eu falei. Quer saber? Aí eu fui na padaria, fiquei lá 3 dias trabalhando como padeiro.
e fui fazer o teste. E foi muito engraçado, porque antes de fazer o teste, eu pensei assim, caramba, eu não conheço nenhuma música portuguesa. Aí eu lembrei de um show que fui com a minha madrinha, no centro de Curitiba, ver um cara, e o cara cantou uma música lá. Falei, essa aqui acho que deve ser, né? Era aquela música, vamos brindar com vinho verde, que é do meu Portugal. Cheguei no Projac para fazer esse teste do padeiro, morrendo de medo, porque na minha concepção... Mas e o sotaque? Te cobraram? Você fez sotaque, não? Então, vai ouvindo. Ah. Eu cheguei morrendo de medo, não tinha me mandado o texto, falaram que eu ia ter que improvisar. Aí eu falei... Como eu tinha trabalhado com portugueses na Alemanha, lá como engenheiro, eu até que falava muito bem o português de Portugal, eu conseguia enrolar muito bem. Legal. Entrei no estúdio, um estúdio gigante, uma mesa, luz sobre a mesa e massa de pão. Nossa, e você ficou 4 dias na padaria, 3 dias na padaria, né? O diretor falou, Renato, o teste é o seguinte, você sabe fazer pão? Aí eu comecei a rir, falei, brother, eu passei 3 dias, os últimos 3 dias, indo na padaria fazer pão. Falei, então a cena é a seguinte, você está fazendo pão e eu vou te falando, você vai fazendo as coisas. Comecei, tal. Lá pelas tantas ele falou, você sabe alguma música portuguesa? Nossa! Eu falei, cantarola. E a cena era isso. Aí ele pediu olhares e tal. Diz, agora a Maria Fernanda Cândido está passando na frente da padaria, você olha para ela com um olhar apaixonado enquanto faz o pão. Não é difícil essa cena, né? Olhar apaixonado para Maria Fernanda Cândido. Só que era uma coisa muito, muito sensível. Eles queriam uma coisa muito sensível. E aí é que está. No primeiro teste, eu estava tão nervoso, que na minha cabeça eu não tinha conseguido transmitir a personagem. Nesse segundo teste, pelo fato de eu ter feito o laboratório lá na padaria, eu estava muito relaxado. Mais seguro, então, né? eu consegui colocar toda a alma. Olha o quanto isso é importante, né? A preparação. E era isso que eles estavam pedindo. Meses depois, já nas minhas últimas cenas, o Carlos Manga, que era o diretor-geral, um dia a gente se encontra lá no Projac, ele fala, meu querido, me dá um abraço de urso e tal. A gente conversa um pouquinho, aí ele me disse assim, você sabe por que você passou nesse teste? Eu falei, não. Ele falou, porque a gente precisava de um homem, cara de homem, jeito de homem, que desse conta de contracenar com a Maria Fernanda Cândido e não ficasse menor do que ela em cena, jeito de machão mesmo, mas com um olhar doce de poeta. Olha só, que elogio do Carlos Manga ainda. Então, assim, foi eu na hora que você chorar, eu falei, Manga, me dá um abraço. Que bacana, cara, muito bom te ouvir falar isso. Ô, Renato, você trabalhou em vários lugares, como você falou mesmo, a Torre Babel, a Avenida Brasil, Malhação, você trabalhou com nomes de peso, Heloísa Perissé, tantos artistas bacanas. E qual é essa experiência de trabalhar, às vezes, com artistas que você muitas vezes pode admirar mesmo antes de estar entrando na televisão, ou conhecer e, caramba, eu estou aqui nesse lugar com essas pessoas e nós somos iguais. E com aquela experiência, a energia de você ver essas pessoas e estar contracenando com elas? A primeira vez que eu entrei no Projac para gravar, foi para fazer Torre de Babel, a produção me deixou numa salinha, chama Salinha dos Atores. Eu estava lá sentadinho, quietinho, de repente, eis que surge no horizonte. Eis que surge no horizonte Tarcísio Meira. Ixi. Cara, Tarcísio Meira é um dinossauro da televisão. Ele é o cara, ele é um grande galã da história da televisão. Quando eu olhei aquele homem entrar na sala, eu me senti um pequeno polegar. Caramba! E ele entrou, eu falei, bom dia. Ele falou, bom dia. A gente sentou, ele falou, você vai fazer o quê? Eu falei, vamos fazer o contador e tal. Ele começou a conversar. De repente, ele estava me dando dica do que era ser um galã em televisão. Eu agradeço a Deus porque eu tive sempre muita sorte de trabalhar com gente muito legal. Paulo Goulart, para mim, foi um pai, entendeu? Na minissérie, que foi o primeiro grande trabalho que eu fiz em televisão. Foi um pai. Então, outra fera, né?
Meu Deixa Deus, muita assim, nossa, saudade. muita, muita. E eu trabalhei com gente muito bacana, a Maria Fernanda Cândido, uma doce de pessoa. Depois, na Record, eu fiz uma novela com a Bia Seidel, que é uma grande amiga minha hoje. Luciana Vendramini. Putz, tanta gente bacana e que sempre numa relação muito sempre amigável e amorosa. Que bacana, rapaz. Eu converso com algumas pessoas e às vezes não é. Algumas pessoas do meio artístico não são tão receptíveis assim como o Tarcísio foi com você. Não precisa falar nome, mas você teve algum momento assim meio chato, ou que alguém te ignorou ou te tratou mal em algum lugar num set de Sim, filmagem? Sempre sim, tem, né, sim. rapaz? Sempre tem. Mas eu assim, no início, eu muito tímido, sempre fui muito tímido. Então eu fico quieto. Eu sou daqueles que só falo quando eu sinto que tenho abertura para isso. E depois que eu tenho intimidade, aí eu falo para caramba. Aí tranquilo, né? Mas com o tempo também você vai aprendendo a se defender, entendeu? Então já houveram sim situações que a pessoa deu uma engrossada e eu engrosso na hora. Eu engrosso na hora porque eu também não eu te respeito, me respeita. Respeito é uma via de mão dupla. É lógico. E aí as coisas sempre foram muito muito claras. Então eu nunca acabei passando em um perrengue maior por causa desse tipo de coisa. Na maioria das vezes, porque eu sou, por exemplo, no SBT, eu fiz 4 novelas no SBT. Eu chego para fazer qualquer coisa lá, o cara do cafezinho, o faxineiro, ele vem me abraçar. Fala, Renatão, que saudade! Olha que Porque eu sou legal. desse tipo que eu abraço o Seria tão diretor-geral. importante se as pessoas fossem assim, né? Por exemplo, assim, eu trabalhei em todas as emissoras. Só não fiz nada na Rede TV. Nas outras 4, eu fiz novela. E você tem algum problema na desconstrução do personagem? Você leva, às vezes, ele para casa após terminar o seu trabalho? Porque acontece isso, né? Anthony Hopkins, por exemplo, ele falava que ele, às vezes, tinha vontade de matar as pessoas quando ele estava fazendo lá o Hannibal, né? Então, às vezes, a gente vê que algum personagem termina uma novela, ele vai fazer um comercial, alguma coisa, e às vezes tem um trejeito daquele personagem, que é mais do que natural, que ele ficou, às vezes, meses construindo aquilo ali. Você tem algum problema em desconstruir, não? Não, não. Às vezes você descobre alguma coisa da personagem que é legal, que é interessante, e você acaba usando aquilo em outras situações, né? Mas eu nunca tive esse problema, não. Até porque também eu sempre peguei personagens muito legais. O Joaquim era o herói pobre, né? Mas herói. Padre Emiliano era um padre, era do bem. Na Record, quando eu fiz o médico, era o médico que vacinava a nação indígena, então assim, sempre preocupado com os outros. Todos os personagens que eu fiz sempre foram personagens muito legais. Sempre exemplos com boas causas. Qual personagem você gostaria de fazer, então? Você não fez ainda, porque aquilo seria desafiador para você. Porque todo mundo quer fazer um vilão. O vilão em si, não sei se, mas se tem um personagem que eu amaria fazer seria o Dr. House. Olha só, caramba. Porque ele é um herói, mas ele tem o lado vilão, né? Ele tem Então. esses dois lados muito fortes nele, essa coisa sarcástica. Ele é meio um anti-herói, ácida. né? Então, é o tipo de personagem que me atrai muito, porque para construir um Dr. House é preciso mergulhar de cabeça e sem medo e ir com fé. É verdade. Desde 1998 você embarcou na sétima arte, né, no cinema. Como é que foi isso? Não, o primeiro filme que eu fiz foi um média-metragem muito bacana. Também testaram todos os atores do mundo lá em Curitiba e eu tive a bênção de ser aprovado para o personagem. E foi um curta-metragem muito bacana, uma produção América brasileira. E aí esse filme foi muito legal porque, apesar de ser só uma média, ele foi premiado na Bélgica, foi premiado em Nova York. E foi muito bacana porque me deu uma experiência bem diferente. Cinema é uma coisa bem diferente. Sim. O cinema ele é muito mais contido, ele é muito mais olhar, e o ator, mais tato, né? Muito mais refinado.
E o ator um limite na criação da história, porque o cinema é muito do diretor e do montador do filme. Então, o ator tem que estar muito antenado, muito ligado aonde o diretor quer chegar com aquilo. Bem diferente do teatro. No teatro, você é dirigido, mas em cena, o personagem é seu. Né? O teatro é do ator. O cinema, não. O cinema é do diretor. E foi uma experiência muito legal. Né? Eu acabei fazendo outros filmes depois. Não fiz tantos filmes quanto eu gostaria, embora tenha feito alguns muito legais. E é bem diferente de cinema, teatro e TV, né? Tudo bem. Porque assim, é engraçado, no teatro você tem todo aquele tempo para ensaiar, para construir, e depois faz a repetição toda noite, toda a sessão. Televisão, você tem um tempo muito curto para criar personagem e depois vira uma fábrica de pizza. Você vai todo dia gravar, pegando o texto, vai gravando, e muitas vezes você vai construindo a personagem durante a novela. E o cinema, ele dá uma misturada nessas duas coisas. Ele te dá esse tempo do teatro para preparar a personagem, ele ser seu 100%, e na hora de filmar, há todo um cuidado especial. Então, cinema é a sétima arte, eu acho que ela é a cereja do bolo. Ô, Renato, e com o advento da internet, com tantas críticas, pessoas julgando, pessoas condenando, é mais complicado hoje a arte, a cultura, a comédia, tudo? Está muito mais difícil hoje ou não? Faz e dane-se o mundo. Eu penso assim, fazer... Eu lembro de uma frase do Nelson Motta, falando sobre música, dizendo assim, nunca foi tão fácil gravar um disco e nunca foi tão difícil fazer sucesso. Com a internet, acontece isso, acho que em todas as áreas. É muito fácil hoje você pegar um celular, você faz uma cena, você faz um vídeo qualquer, e isso pode dar certo e pode não dar em nada. A dificuldade que eu vejo hoje, que não tinha até uns tempos atrás, é o politicamente correto. E o politicamente correto leva a uma coisa muito chata, que é uma ditadura, uma censura, e inércia leva a cancelamentos, né, a linchamentos virtuais. E isso é muito difícil. No Engolindo Sapo, foram 10 anos em cartaz, toda hora eu sempre estava trocando uma piada, dando uma renovada no texto, e era engraçado, porque tinham piadas que começavam a deixar de funcionar, e eu achava, pô, caramba, mas será que essa piada perdeu a graça? Ficou velha? Não. Na verdade, o que eu precisava mudar era a preparação da piada. A piada em si continuava sendo engraçada, mas a preparação dela eu tinha que mudar para me adequar ao politicamente correto. Sim. Entendeu? E aí, hoje, eu tenho a sensação de que as pessoas atrás de um computador não sei, mas parece que falta a noção de quem você está falando é uma pessoa. Sim. Tem pai, tem mãe, tem filho, tem coração, sofre, se deprime. As pessoas parece que perderam o amor pelo próximo, o amor por si próprio, porque às vezes eu vejo uma pessoa ou um artista que comenta algo na internet que está um pouco triste e alguém comenta lá, se mata. Poxa, a pessoa não sabe o quanto é sério a depressão. Eu sempre bato nessa tecla e defendo isso, levanto essa bandeira. A depressão é algo muito sério, é uma epidemia também, a depressão, o suicídio no mundo, e as pessoas não sabem o quanto isso pode afetar alguém que já está, às vezes, com um psicológico um pouco abalado, né? Não, e é maluco você pensar que a pessoa que escreve lá, se mata, se estivesse do lado da pessoa, num bar, não falaria isso. Pois é. Ao vivo ali, tete a tete, não falaria. Até porque poderia tomar um tapa na cara se falasse uma dessa. Mas atrás de um computador é muito fácil você ser arrogante, né? Você ser e você ser Deus, né? Eu acho que o mundo é isso. Eu vejo o mundo. Você vê, isso é o seu mundo. Como eu disse, tem 8 bilhões de pessoas no mundo, tem 8 bilhões de mundos diferentes do seu. Então, fazer qualquer coisa hoje na internet é um pouco complicado. É por isso até que a gente criou a fábrica de homenagem. Minha próxima pergunta seria essa, para você falar sobre a fábrica de homenagens. A fábrica, ela aconteceu assim. A gente estava com uma peça, eu dirigi um espetáculo, a produção era da Marita Cury e da Lurimar Viana, texto da Lurimar, chamado Do Abismo às Estrelas.
lindíssimo. Espetáculo lindo, 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 lindo. Aonde passava, encantava, as pessoas saíam absolutamente transformadas do teatro. Quando veio a pandemia, a gente estava com várias cidades pré-agendadas para apresentações. E aí tudo foi cancelado. E da noite para o dia, toda a nossa programação de trabalho, a Marita fazia também um espetáculo solo, assim, lindo de morrer, chamado Maria de Nazaré, que contava a história da vida de Maria, desde pequenininha, dos 8 anos de idade, até morrer velhinha. Olha, diferente. Lindo, lindo. E É porque tudo não conheço nenhum relato da história de Maria desde a infância. Não conheço. Desconheço totalmente. Cara, era um texto maravilhoso porque era um solo, né, baseado numa biografia escrita por um judeu que pesquisava a comunidade judaica da época de Cristo. Então, assim, não era um texto religioso, era um texto histórico. Ele tinha um viés aqui e ali no espiritismo, mas, cara, evangélicos assistiam, católicos assistiam, espíritos assistiam, e as pessoas saíam, parece que pisando em penas do teatro, flutuando, porque era algo maravilhoso. E o Abismo às Estrelas, de Maria de Nazaré, com várias cidades agendadas, de repente tudo parou. E a gente ficou 30 dias, eu e a Marita em casa, 40 dias trancados. E agora? Vamos esperar, ver o que vai acontecer. E a pandemia piorando. Piorou. Então, deu um ano agora. E aí, depois de 40 dias, a gente precisamos fazer alguma coisa. Como é que a gente vai sobreviver? Tá louco. Veio a ideia da gente vender manifestações de amor. Porque o que aconteceu? No início da pandemia, estava um desespero, todo mundo desesperado. Eu não sei se você lembra, mas tinham vídeos na internet dos chineses andando na rua, de repente caía na rua, estatelado no chão, começava a tremer e morrer. Sim, pois é, cada coisa, cara. Então, assim, era aquele pânico, meu Deus, o que está acontecendo com o mundo? Caramba, caramba. E a gente começou a sentir aquela energia pesadíssima no ar, né? As ruas de São Paulo, a grande metrópole da América. Eu lembro, a primeira semana eu estava lá perto do Morumbi, saindo de um estúdio e tal, quando eu olhei assim, falei, caramba, ninguém na rua, deserto. Eu falei, caramba, que mundo a gente está vivendo? Quem imaginaria que a gente vê isso da nossa geração, né? Não, é uma coisa parecida com o Walking Dead. Né? Pois é. Todo mundo trancado dentro de casa, aquela energia super pesada. Muita gente sem poder ver os pais, né? Mais velhinhos, porque não podiam mais encontrar com ninguém. Veio a ideia da gente fazer essa manifestação de amor. Bom, se a gente fazia isso no teatro, com Maria de Nazaré, com Abismo das Estrelas, com o próprio Engolindo o Sapo, que era uma comediona, mas sempre tinha uma mensagem por trás. Quando eu fazia um dos personagens, que era o Nicanor, que era um velhinho, as pessoas riam e se emocionavam pra caramba com ele. Eu sempre tive isso, e a Marita também teve esse interesse em passar coisas boas. A gente sempre achou que a pessoa tem que sair do teatro renovada, com a energia renovada, e com luz, entende? Bom, como é que a gente vai fazer isso? Bom, eu escrevo, né? Eu escrevo texto, a Marita escrevia poesia. Vamos tentar escrever poemas para as pessoas. E aí, será que isso vai dar certo? Será que não vai dar certo? Imagina e tal. Bom, a gente fez um vídeo, eu e a Marita, dizendo, galera, a gente vai fazer um trabalho novo, que é vender poemas de amor exclusivos. Uma homenagem direcionada para uma única pessoa. Então, você pode pegar lá, Dia das Mães estava para chegar, já que você não pode ir lá dar um beijo, um abraço na sua mãe, mande uma manifestação de amor para ela. E aí a gente criou um questionário, mandava para a pessoa respondia aquele questionário, dando mais ou menos as características da pessoa que ela queria homenagear, e em cima disso a gente compunha um poema sobre aquela pessoa. Só que a gente começou com poemas assim, 5 estrofes, né?
Hoje, os poemas têm uma página, mas Caramba. assim, todos os poemas, a gente lá, no Dia das Mães, por exemplo, a gente fazia poemas de, sei lá, uma folha A4 lotada, falando da pessoa. Uhum. Gravava esse poema, declamando esse poema, e enviava para a pessoa. Então, a gente sempre mandou o vídeo com o poema declamado e um Uhum. PDF e um JPEG do Olha poema só. escrito. Um poema personalizado, hein? Que bacana. É super personalizado. Então, aconteceram várias coisas muito legais. Primeiro, a gente começou a conhecer muita gente linda no mundo, sabe? Uhum. Era como se a pessoa disse, a minha mãe, ela perdeu o marido muito cedo, ela criou os 3 filhos, ela tinha 4 empregos, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, a gente começou a conhecer pessoas sensacionais. E aí, quando a gente ia para compor o poema, a gente se imbuía desse espírito de amor da pessoa que estava nos contando, homenagear aquela pessoa que ia receber esse manifesto de amor. E os poemas Não, e o começaram a legal ficar... é as pessoas se abrirem para vocês, é uma forma de trabalhar a mente, inclusive a depressão e tudo mais. Poxa, estou passando para vocês a minha história, vocês vão criar algo sobre isso é tão legal, tão bonito e diferente, rapaz. Não, e eu vou te falar, cara, aconteceram coisas tão lindas, tão lindas, tão lindas, porque muita gente, nessa loucura do dia a dia, vai lá, dá um beijo na mãe, vê no final de semana e tal, e às Hum, vezes esquece de dar um beijo, um abraço sincero e dizer eu te amo. sim. O poema veio para preencher esse espaço, só que de uma forma, nós achávamos que ia ser só um manifesto de amor. E ele se tornou uma coisa muito, muito maior. Então, a gente tem relatos emocionantes de pessoas que encomendaram o poema e pessoas que receberam o poema. Uhum. Uma senhora, por exemplo, escreveu para a gente pedindo um poema para o marido, onde ele estava com depressão fortíssima, já não tinha mais o que fazer, ia para o psicólogo, foi para o psiquiatra, tomou remédio, ele de repente deitou e não quis mais levantar, não queria sair da cama e não tinha mais o que fazer. Ela soube do nosso trabalho e falou, ó, escreveu para a gente, falou, eu quero um poema para ele, para ver se eu levanto, porque eu não tenho mais o que fazer. Não tenho mais o que fazer. Falou, ele foi um homem assim, papapá, papapá, contou a história da vida deles. Nós compusemos o poema, gravamos, mandamos. Deu 10 dias, ela mandou uma mensagem para a gente dizendo assim, olha, o que vocês fizeram foi milagroso. Olha só. Ele, ao ouvir o poema, ele começou a chorar, 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 chorar. No dia seguinte, eu acordei, ele estava de pé. Eu falei, onde é que você está indo? Ele falou, vou caminhar. Olha. Começou a caminhar, de repente começou a fazer corridas pelo bairro, um senhorzinho de idade. E às vezes é só isso que as pessoas querem, ouvir uma palavra ou ser ouvido, né, rapaz? Isso é tão importante. Pois é porque Nesse momento como imediatista que a gente está, que ninguém ouve ninguém. sabe, outros relatos do tipo, uma cliente pediu para a mãe, a gente fez um poema, linda a história delas, só que elas se falavam muito pouco, elas não se Uhum. acertavam, se amavam, mas não se acertavam. Após o poema, ela escreveu para a gente, olha, foi uma coisa que eu não tenho nem palavras para descrever, porque nos últimos 40 anos eu falava com a minha mãe uma vez por ano. E sempre que a gente se falava era uma coisa muito... E aí, como é que você tá? Tá bom, tá, tchau. Porque a gente não conseguia ter uma relação. Se amava, mas não conseguia ter uma relação. Pós-poema, a gente se fala toda semana. E a gente morre de saudade de uma da outra. Parece que abriu um canal de comunicação entre a gente que não existia até então. Que lindo. Nós passamos a nos conhecer melhor através da poesia que vocês fizeram. Aí vem Dia dos Pais, vem não sei o quê, e hoje a gente criou a empresa Fábrica de Homenagem, Uhum. fizemos um canal no YouTube, né, Fábrica de Homenagem, e isso foi uma coisa que mudou a minha vida e a da Marita, e com toda a certeza mudou a vida das pessoas. Ou Nossa. seja, a gente conseguiu agora individualmente passar aquela mensagem que nós tínhamos enquanto estávamos em cartaz no teatro, passava para 200 Uhum. pessoas ao mesmo tempo, que é a pessoa se encher de luz, se encher de amor, nesse momento difícil, onde a gente está atingindo quase 300 mil mortes, todo mundo já perdeu alguém próximo,
um momento de muita dor, muito sofrimento, traz um bálsamo de luz e de bem-estar, bem-aventurança para a pessoa. Isso é tão importante nesse momento. Então, vocês podem ver aí que no meio da pandemia tantas coisas ruins, aparece aqui a fábrica de homenagens. E é muito, muito gratificante a gente conhecer as pessoas através do questionário e saber quanta gente boa tem no mundo. E aí a fábrica de homenagem vem para fazer aquela premiação, digamos assim. E é um presente que fica para a vida toda. De verdade, rapaz. Seja uma bênção aí a fábrica de homenagens para você e vocês e para todo mundo que está recebendo isso. Já está sendo, né? Está sendo, graças a Deus. A gente agora estamos com projetos novos, né? A gente vai compilar um livro com todos, ou pelo menos com a maioria dos manifestos já escritos, e vai ser uma coisa legal, porque a gente uma página vai ser as respostas que as pessoas nos deram no questionário, na outra página o poema criado. E aí as pessoas vão poder ter noção da transformação, das informações que a gente recebe, transformar aquilo em poesia e arte. Nossa, ideia sensacional, viu? Renato, me fala o seguinte, milhares de artistas estão desempregados no Brasil desde que começou a pandemia e muito antes também. O Brasil, a cultura realmente, como nós já falamos, é precária, anda de muletas no Brasil. Sempre que há algum problema, o que é o primeiro ponto a ser atingido é a cultura ou a arte. De quem que é o erro? Do governo, do sistema, do próprio artista, da sociedade ou é o conjunto da obra? Eu acho que nunca há um responsável só. Aliás, no Brasil a gente tem essa coisa de falar de culpa, né? Sim. E isso é uma coisa que eu tô me esforçando para modificar em mim, porque eu também falo, de quem que é a culpa? De quem é a responsabilidade? Porque modifica, né? É engraçado. Sim, quando você fala total. Em culpa, ao descobrir o culpado, a reação seguinte seria de apedrejar Sim. o culpado. Julgá-lo. Virtualmente seria cancelar, seria os haters e tudo mais. Quando a gente fala em responsabilidade, a gente fala em cobrança diferente. Né? E eu imagino que a responsabilidade seja o conjunto da obra. Sim. Do governo, primeiro por não dar uma educação que preste no Brasil. Quer dizer, o Brasil, cada ano que passa, cai lá no índice de educação, e a gente acaba tendo gente na faculdade que são quase analfabetos funcionais. Isso faz com que a gente, lá no nosso papo de começo, se você não tem vontade de ter conhecimento, você não vai também descobrir as possibilidades todas que existem no mundo. Né? E arte é uma delas. E apreciar a arte. Eu acho que isso constrói um país. Ao mesmo tempo, eu acho que os artistas também têm responsabilidade nisso, ao não ouvir o que o público quer. Sim. Então, esse tempo atrás, eu participei de uma reunião da classe artística, onde foi exposto uma pesquisa feita no Brasil todo, em todas as capitais, que dizia o seguinte: entre milhões de dados, um deles eu só vou citar como exemplo, 70% do público quer ver comédia no teatro. E quase 80% dos espetáculos apresentados são drama. Ou seja, a classe não está também se esforçando para levar ao público aquilo que ele quer ver. Mas a comédia também é transformadora. E é como dizia o Paulo Autran, se alguém nunca foi ao teatro, não leve ele para assistir aquela peça cabeça, tal, porque a pessoa vai ver aquilo e nunca mais não volta mais no teatro. Nunca mais. Leve para assistir o Trem de Cossar. Sim. Porque, assim, ao assistir o Trem de Cossar, ele vai dizer, nossa, não conhecia, isso é teatro? Puxa, é legal. Eu até levei uma pessoa, uma vez comentando, é interessante, até comentei até em outra entrevista, um amigo para assistir Rei Lear,
no teatro, e ele nunca tinha ido É. ao teatro, ele dormiu e nós estávamos na primeira fileira. E ele dormia, e eu cutucava ele, cutucava, abria o olho. Peça chata, a peça linda, um espetáculo maravilhoso, e ele cochilava. Caramba, como é que pode? E aí talvez eu tenha errado nisso também. Devia ter levado ele para assistir peça mais leve, brincar e tudo mais, porque é isso que realmente acontece. É porque assim, a pessoa começa a tomar gosto, entendeu? Vai assistir um trailer coçar, fala, nossa, eu não sabia que era divertido, que era legal. Aí vai ver outra comédia, vai ver outra comédia. De repente, fala assim, puxa, essa outra aqui pode ser interessante. Começa a ver outras coisas. Sim. Mas você desperta o interesse. Mesmo coisa levar alguém que não curte muito ópera para ir assistir um concerto. É isso. Só vai ficar, isso. meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Leva para assistir o Fígaro. É, pois Pela é. primeira vez, a pessoa vai Sim. identificar, vai dizer, a música do Pica-Pau. Pois é. Vai despertar o interesse. E a maioria, o primeiro Vai despertar contato o que interesse. teve com o Fígaro foi realmente através do Pica-Pau mesmo. Quem não, né? Então, agora deixa eu jogar uma batata quente na tua mão. Se você pudesse fazer algo pela tua classe artística durante um ano, fosse te dar poder, digamos que o Ministério da Cultura, ou sei lá, o poder do país, do Brasil, você pudesse fazer algo, eu vou excluir todas as outras classes, a classe artística em geral, música, artes plásticas, literatura, artes cênicas, o que você faria de diferente? Bom, em primeiro lugar, eu tentaria convencer o ministro da Educação a colocar teatro como uma matéria obrigatória em todas as escolas do Brasil. Deveria se conversar os dois ministérios, né? Por quê? A classe artística muitas vezes acha que o governo tem que dar dinheiro para montar a peça, para formação de público. Como é que você forma público? É o mesmo assunto da resposta anterior. Despertando o interesse. Então, se você bota teatro como uma matéria obrigatória em todas as escolas do Brasil, desde criança, primeiro que vai incentivar as crianças a lerem, a estudarem. Porque, eu vou subir no palco, vou ter que saber o texto de cor, vou ter que ler, vou ter que aprender. E, ao fazer teatro, além de se dizer, né, em se expressar em público, isso vai despertar o interesse para, conforme ele for crescendo, ver trabalhos profissionais. Óbvio que não vai ser todo mundo, vai ter aquele menino que vai fazer o teatro lá na escola, mas ele nunca vai querer assistir uma peça, vai querer jogar bola lá no bairro. Isso é normal. Mas muitos vão ter o interesse. Muitos. Isso vai criar público para o teatro. Eu acho que incentivos para a classe artística, esse é um tema muito complicado. Uma vez eu vi o Juca de Oliveira dizendo que a Lei Rouanet acabou com a classe artística, acabou com o teatro. E eu vou dizer uma coisa, eu quase concordo com ele, porque nos anos 80 para trás, se fazia espetáculos, o ator, o produtor ia lá no banco, fazia um empréstimo, montava o espetáculo, botava em cartaz e rezava aos céus para que tivesse público, para que o borderô pagasse todas as pessoas no trabalho e a dívida que ele fez no banco, que ainda sobrasse dinheiro para ele. Hoje em dia, isso é muito complicado, porque assim as peças eram de terça a domingo, então se fazia dinheiro. Hoje não dá. Hoje uma peça de sexta a domingo não se sustenta. Sim. Entendeu? As pessoas não têm ido mais a teatro. A gente está num momento muito difícil, um momento crucial, onde o teatro está um passo de se tornar aquele nichozinho ultra mega específico para meia dúzia de gato pingado que vão assistir. E aí vai o teatro vai afundando, os cinemas, bons cinemas que tinham vão fechando, as livrarias vão também fechando ou saindo do Brasil e a arte cada vez afundando. Precisa ser reinventado a arte no Brasil, né? As pessoas precisam tomar gosto e saber o quanto é importante a arte e a cultura para um país. É por isso que eu acho que levar para a escola e desde pequeno exercitar, poxa vida, se você pegar todos os estudantes do Brasil e dizer assim, de cada 24, 5, são 25%. Se 25% dos alunos começarem a despertar interesse em querer ver espetáculo,
Rapaz, Vai vai ficar faltar teatro. lotada no Brasil todo. É, Não exato. só o eixo Rio-São Paulo, mas o Brasil inteiro. O Brasil todo. E aí, mais artistas vão estar trabalhando, mais emprego para todo mundo, mais diversidade, entendeu? Uhum. Mas se Mas renovando, os artistas vão ter interesse também pela arte, em compor a arte também, né? lógico, e falar a língua do seu tempo. Porque assim, o que acontece? A literatura mudou. Né? A linguagem usada na literatura no começo do século passado era uma, hoje a escrita é outra na literatura. Uhum. O rádio mudou. A linguagem usada no começo do século passado, hoje, é outra coisa, é muito mais dinâmica e tal. A linguagem usada na televisão mudou. A linguagem no cinema mudou. A linguagem usada no teatro é a mesma. É Não verdade. mudou. Você ainda vai para o teatro ver textos, né? E ouve coisas do tipo: vamos para o cinema nesta tarde de segunda. Sim. Sabe? Aí você fala: caramba, como é que você quer despertar? O jovem hoje, brother, ele no celular, ele manda uma mensagem numa língua que já não, nem é português mais. Não. Só sigla que eu Entendeu? não sei o texto daquelas É. siglas. Às vezes eu vou pesquisar na internet, alguém mandou Então, mensagem assim, para mim tem um e eu vou jeito. pesquisar o que significa aquela sigla, que eu não sei. É isso. Então, assim, a gente precisa achar um jeito de falar com esse público, né? De que ele se interesse em ver uma história no palco e falar: caramba, isso é legal. Sim. Por E, isso, isso que os stand-ups estão bombando, né? Porque e é tem uma tanto linguagem stand-up deles. ruim, rapaz, e um pouco É, bom, mas tem tanto stand-up ruim que começa a estragar. Nós vivemos um stand-up tão ruim que eu começo a julgar aquele que é bom pelo aquele que é ruim. Qualquer pessoa hoje quer fazer um stand-up. exatamente. É. Não, e é engraçado porque assim, o stand-up tem a linguagem jovem, fala para o público, né? A linguagem Uhum, que o público fala na rua, sim. com um texto que não é nem, não se aprofunda nem a super nada, porque Uhum, é nada. Stand-up é falar sobre o dia a dia, nada. sim. Muitas vezes apelativo, né? Uhum, E aí você, caramba, como é que eu vou competir? E lotado, os sim. teatros lotados para ver esse tipo de coisa. E eu não culpo, não, de jeito nenhum. Cada um faz o É. que, não roubando, não matando. Ela. Né? Então me fala qual que é o legado artístico que o Renato Scarpim quer deixar para a geração seguinte. Rapaz, talvez que os artistas pensem mais no seu público, tenham mais carinho no sentido de fazer com que o público saia transformado do teatro, mas não por questões políticas e tal. Não, por questões humanas. Que ele saia do teatro pensando: caramba, eu posso e eu tenho totais condições de ser uma pessoa melhor. E já me sinto uma pessoa melhor depois de ter visto esse trabalho. Eu fiz alguns trabalhos muito legais em teatro, ouvi muita coisa legal, sabe? Assim, emocionantes mesmo. Quando a gente estreou um texto meu, texto e direção minha, a Marita Cury e a Carol Carvalho fizeram Mulheres, Tanta Coisa em Comum, que era um texto absolutamente feminino. As pessoas não acreditavam que era um homem que tinha escrito o texto. Uhum. Um belo dia, a gente fez o espetáculo, Não, acabou, e eu quando o saí. autor consegue despertar isso, é tão importante, rapaz, porque ele consegue viver aquela vida, passar aquilo ali sem ser. O cara que escreve, é isso que é mágico. Ele consegue É, destrinchar um assassinato, ou um personagem de uma mulher, ou um personagem, seja como for, com requintes de fidelidade àquela cena, e isso que é mágico. É o que você está falando, você fez aí com esse personagem. não, foi muito legal, porque assim, cara, a peça eram duas personagens mulheres, né, interpretadas divinamente pela Marita e pela Carol. E aí um dia eu saio, tinha uma senhorinha negra, de uns quase 80 anos, sentadinha. Aí ela falou: você é da peça? Né? Eu falei: sou. Eu sou o diretor. Ela falou: ah, que legal. E as meninas estão saindo? Eu falei: estão saindo. Eu falei: eu queria falar com vocês três. Quando as meninas saíram do camarim, eu falei: gente, elas querem falar com a gente e tal. Ela falou: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu precisava
muito, dar o meu depoimento. Eu criei todos, eu estou com quase 80 e poucos anos, criei os meus filhos, a vida inteira eu fui prostituta. E uma vida muito difícil. E alguém me falou para vir assistir essa peça. Eu assisti e a hora que terminou eu falei, eu preciso dizer isso para eles. Gente, depois de tantos anos, eu voltei a me sentir mulher. Olha. Virou uma choradeira. As atrizes, eu, a senhorinha. Esse eu queria que fosse o meu legado. Esse tipo de sensação. Esse acolhimento ao outro. Entendeu? Muito bom. Que a minha arte pudesse chegar às pessoas e realmente trazer luz. Já está transformando hoje, já está trazendo luz hoje. Acredito que trará muito mais nas próximas gerações, com esse trabalho que você está fazendo, a Fábrica de Homenagem e esses textos teus. Um dia, quem sabe, vão estar estudando nas escolas e falando de você, e entrevistando pessoas e usando você como exemplo, as tuas obras, né? Acho que é muito importante isso para o artista. Nossa, seria um sonho. A gente, lógico, todo ator acho que sonha em ganhar um Oscar. Né? Verdade. Mas a gente assim, já tive ideia, nossa, quero ser famosérrimo, quero fazer todas as novelas das 9 na Globo, nossa, quero... O tempo passa, não que isso não aconteça, ou não vá acontecer, mas essa história da senhorinha, por exemplo, na porta do teatro, me pega muito mais. Se eu conseguir trazer essa paz, essa luz para uma única pessoa, então a minha função artística no mundo foi bem feita. A missão foi cumprida, né? Ô, Renato, quais são os teus projetos artísticos futuro, além do livro que você já falou aí? Já estou até curioso. Nesse momento de pandemia, a gente está muito sem saber o que vai acontecer. Né? Eu estava começando a escrever um novo texto, de repente um novo solo, mais ou menos no formato do Engolindo Sapo, só que com outros temas agora. Mas ainda não me animei a sentar e começar, porque assim, eu tenho a sensação de que 2021 não vai ter teatro. Verdade, vai ser muito incerto, né? E mesmo que volte, vai ser naquele esquema como foi no comecinho do ano. Tem uma apresentação, aí o governo vem e fecha, aí você se rala inteiro para divulgar, e aí não acontece, e você acaba perdendo tempo, dinheiro, energia. Então, assim, eu tenho muita vontade, hoje, de voltar para a TV. Porque quando eu estava fazendo novela, eu acabei fazendo 7 novelas, uma atrás da outra. Foram 7 anos, fazendo uma novela atrás da outra. E aí eu já não aguentava mais, eu não aguentava mais de saudade de pisar no palco. E aí, quando eu voltei para o teatro, falei, eu ia fazer um outro trabalho, não quis fazer, voltei para o teatro. Aí, nesse meu tempo, fiz mais uma novela e já estou há 10 anos só no teatro. Então, agora está me dando vontade de voltar para a TV. E o ator é isso, né? O ator é inquieto, ele sempre quer algo diferente, sempre quer algo mais. Mas hoje em dia, como tem essas várias plataformas, uma coisa que eu amaria fazer agora seria uma série, lá que eu falei para você, um Dr. House, saca? Algo do tipo... Uma vez um colega me convidou para fazer algo do tipo Walking Dead, para eu fazer um personagem muito parecido com o protagonista lá, agora me fugiu o nome. Ele falou, nossa, tem um tipão do cara e tal, e tá legal. Acabou que não aconteceu porque muita grana envolvida e não rolou. Mas eu adoraria fazer uma série, por exemplo, para Netflix, para uma outra plataforma qualquer. Talvez role aí de eu apresentar um programa, mas é uma coisa que está muito embrionária ainda, então nem posso dar detalhe de nada, porque nem eu sei direito quais são os projetos ainda bacana. Ótimo. Então, Renato, fala para a gente onde as pessoas podem te encontrar, as suas redes sociais, o site, também fala novamente as redes sociais da Fábrica de Homenagens. Bom, para quem quiser conhecer o meu trabalho mais a fundo, no YouTube eu tenho o meu canal, Renato Scarpim.
tudo junto, Scarpim com S mudo e N de Nicarágua no final. Renato Scarpim. No Instagram, a mesma coisa. E da Fábrica de Homenagem, também é super facinho. Tem no YouTube o nosso canal, onde tem todos os vídeos dos poemas, separado em playlists, que a pessoa pode escolher o tema e quiser encomendar, até mandar um e-mail para a gente, fabricadehomenagem@gmail.com. E também no Instagram, Fábrica de Homenagem, e no Facebook, Fábrica de Homenagem. Tá bem fácil. Renato Scarpim e Fábrica de Homenagem. Bacana. Então, gente, conversei com esse artista aqui maravilhoso, Renato Scarpim, que é ator, diretor, que já passou por tanto TV, teatro, cinema, e tem uma carreira lindíssima aí, e que esperamos ver muito mais da tua arte, Renato. Foi um prazer muito grande falar contigo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Contribuir um pouco com a tua arte, a tua experiência e falar aí da Fábrica de Homenagens, que isso aí com certeza vai tocar, já está tocando, vai tocar muito mais gente ainda. Eu que agradeço a oportunidade, espero que as pessoas entrem lá no nosso canal do YouTube e vejam, e também quero manifestar amor para quem ame. Obrigado a você, né, ao programa, pela oportunidade, e no que precisar, eu estou aí à disposição, sempre alerta. Valeu, obrigadão. Gente, foi isso. Até o nosso próximo Blitz Cultural. Até semana que vem. Eu sou Daniel Marques.